Pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu perguntar para vocês, como que está o meu áudio aí? Tá normal? Tá falhando? Tá travando? Tá prestando? Tá tranquilo. Tá, qualquer falha ou qualquer queda de rede aí, vocês me comuniquem imediatamente que eu tentei resolver daqui, que eu tentei resolver por aqui. Aí se tem um problema na rede, na internet, na antena, e aí? Não, eu ligo 4G, entendeu? Vamos lá. É o seguinte, gente. Primeiramente, queria dar boas-vindas para vocês novamente aí, para a continuação da nossa disciplina. A gente falta aí algumas aulas aí para encerrarmos aí nossa disciplina, nossa carga horária e tal. Eu queria falar para vocês que os próximos três tópicos que a gente vai estudar ainda vai ser dentro da eletroquímica, para depois a gente passar para fenômeno de superfície. E aí os três tópicos que faltam é um que eu vou ministrar hoje, que é íons em solução, o comportamento dos íons em solução, na verdade, mostrando diagramas aqui. Depois eu vou falar um pouco de corrosão, tá? Depois eu vou falar um pouco de corrosão. E por fim, eu vou falar de eletrólise. Talvez eletrólise vai pegar umas duas aulas, não sei. E aí nós iremos encerrar a parte de eletroquímica e aí depois disso iremos passar para fenômenos de superfície. Eu vou organizar também um texto para falar sobre baterias, tá? Que é somente uma extensão de tudo que a gente já viu aqui em relação às pilhas, né? Então eu vou organizar um texto, passar para vocês fazerem a leitura sobre os tipos de baterias, que também acho importante. E aí, depois desse texto e esses três tópicos que eu acabei de mencionar com vocês, encerraremos aí a parte de eletroquímica e aí iremos partir para outros desafios aí, tá? Então vamos iniciar aqui a aula de hoje, só um minuto. Beleza, gente. Eu resolvi trazer esse conteúdo aqui, a aplicação desse. Isso aqui eu estou chamando de aplicação, que é um caso especial das aplicações de potencial de redução. Para um caso específico que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas a primeira coisa que eu fiquei meio intrigado e eu queria trazer aqui para vocês era uma coisa, basicamente um fundamento para a gente resolver questões desse tipo, né? Então a aula vai se basear muito nisso. Fala assim, ó, baseando-se nos seguintes potenciais de redução padrão, então ele pega o potencial padrão de redução do ferro 2+, né? Tá lá. Nessa questão, ele pega o potencial padrão de redução do ferro 3+, e fornece também na questão, o E1 e o E2, né? Aí ele pede para calcular o potencial padrão de redução para a semireação ferro 3+, até chegar no ferro sólido, que é o ferro zero. E aí ele pede para calcularmos um potencial padrão de redução, que seria um E3. E eu queria, de cara, já perguntar para vocês: alguém tem uma ideia de como que a gente poderia resolver esse tipo de questão? Repete aí o moído aí para nós, por favor. Vou tentar Ó, imaginar. a questão é o seguinte, ó. Ele dá dois potenciais de redução, tanto para a redução do ferro 2+, quanto para a redução do ferro 3+. Beleza? Ele dá os potenciais, o E1 e o E2, respectivamente. E aí, em seguida, ele pede para calcularmos o potencial padrão de redução para a semi-reação, na qual eu tenho o ferro 3+, sofrendo redução, para ir formando o ferro sólido. E aí tem o E3, né, que é o que ele está pedindo na questão, a incógnita. Aí eu queria perguntar se vocês têm uma ideia de como que faz esse tipo de questão. É tipo fração? É? É tipo Soma, não? fração. Sei lá. Soma tudo aí. Ou faz a Ó, diferença? primeira coisa, se eu somar as duas equações químicas, se eu somar aqui, ó, presta atenção, se eu somar essas duas, eu vou somá-las, tá? Eu vou somar essas duas. Quando eu somo Realmente vai essas. somar ou tu tá dizendo que se somar vai dar merda? Não, eu vou somar as duas. Quando eu somo as duas, eu gero essa terceira aqui. Eu gero essa terceira equação que é a equação do meu problema. Eu gero. Por quê? Faz a conta, ó. O ferro 2+ está aqui, ó. Cancela com esse ferro 2+. Aí sobra só ferro 3+, e dois elétrons com um elétron vira três elétrons. Está aqui. E o ferro 3+ está aqui, ó. Que é o que veio daqui, ó. Tá? Veio. E lá no produto vai ficar quem? Só o ferro sólido, ó. Que veio daqui, ó. Então tá lá, ó. Então, realmente, de fato, se eu somar as duas equações, eu chego nessa equação global da questão.
Alguém conseguiu não entender? A pergunta é difícil, hein? Não entender. Conseguiu não entender? É, Porra! essa foi diferenciada, hein? Todo mundo conseguiu enxergar, gente, que eu somei as duas, eu cheguei nessa terceira. Irando a luz, ou diferenciado. Deixa eu perguntar aí pra Eliane, pro Adalto, todo mundo conseguiu enxergar? Está claro, muito claro. Beleza, beleza. Então, eu já descobri uma coisa. Quando eu somo as duas reações químicas, as duas reações eletroquímicas aqui, eu chego na terceira, que é a do meu problema. Aí, pela lógica, vocês vão pensar o quê? Ah, professor, somos dois potenciais que vai chegar na resposta. Com certeza vocês devem estar pensando isso, né? Rapaz, tem uma Talvez. vez que tu disse que não podia fazer isso. Isso. Que Se eu não falei funcionava igual a entalpia. isso, é exatamente isso. Se eu falei que não podia, é porque não pode, tá? Mas tem E no livro aí, que isso aqui pode, e aí? não, mas ele não vai dizer, porque eu estou me baseando no livro também, né? Então é o seguinte, então é o seguinte, Tá. então é o seguinte, gente. A gente olha essa questão, aí a pessoa vai e soma as equações químicas, e realmente faz sentido. Quando eu somo, eu chego na terceira. E aí a pessoa deve pensar, não, mas o potencial é 3, é só somar o E1 e o E2. E não é. E aí, se você fizer esse tipo de questão, você não estudou, a pessoa talvez não estudou muito, e ele ficar tentando resolver essa questão e bater com o gabarito do livro, ele nunca vai bater, vai ficar louco e não consegue, nunca consegue nunca. Tá? Porque tem algum segredinho Sua aqui. sinceridade é massa, cara. E daí. Não, mas eu tô falando isso, mas eu tô falando isso porque já aconteceu comigo. Quem nunca foi resolver uma questão, tinha certeza que era daquele jeito, mas o gabarito nunca bate. Aí o cara fala o quê? Ah, esse gabarito deve estar errado. Quem nunca fez isso? Eu já fiz demais. Mas às vezes o gabarito tá errado mesmo. Não, mas é muito. É difícil, cara. É difícil ele estar errado. Às vezes não tá. E aí você fica tentando fazer e não bate. Isso aí já aconteceu demais. Então é essa questão. Professor, Pode falar. aí no caso esse E3 vai ser o potencial de redução do produto, no caso do ferro sólido? Não. Não, esse E3, ele é um potencial de redução do ferro 3 mais para formar o ferro sólido. Não sei se foi isso que você quis dizer. Então, mas aí não vai ter essa terceira reação, esse ferro 3 mais os três elétrons. Ah, E aí, na soma dessas reações, não vai sobrar só o ferro sólido como produto? isso, é só o ferro sólido, tem razão, só o ferro sólido como Aí eu produto. estou perguntando se, já que o único produto foi esse ferro sólido, se eu vou usar o potencial de redução do ferro 2 da equação 1. Equação, N- não sei, da reação. Não, você vai até utilizar, mas de maneira indireta, digamos assim. Porque é o seguinte, ó, porque, por exemplo, digamos que eu tenho essa terceira equação aqui de baixo, por exemplo, eu não tenho nem certeza, mas talvez essa semi-reação aqui de baixo não tenha o valor dela tabelado nas tabelas de potenciais de redução. E aí, mesmo eu não tendo o valor tabelado, mas a partir das equações aqui de cima, que existem na tabela, eu posso chegar nessa terceira aqui de baixo, como se fosse uma lei de Hess, mais ou menos, entendeu? E aí eu calculo. Aí acho que a tua dúvida é assim, professor, você vai usar o E1 e o E2 em algum caso? A gente vai usar, tá? Aí agora eu tô descobrindo qual que é essa dúvida. Você deve estar pensando assim, professor, o produto da equação 1 é o ferro sólido, então possivelmente eu vou usar o E1. Só que no caso, eu também vou usar o E2. Por quê? Porque o reagente do E2 é o ferro 3+, e aqui na minha equação global existe ferro 3+, então possivelmente eu vou usar esses dois potenciais aqui, ó. Eu vou usar os dois. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu somei as equações, mas eu não vou somar os potenciais simplesmente. Não é, entendeu? Eu vou usar os dois, mas não é uma soma simples. É isso que eu tô querendo dizer. Deu para entender? E Rafaela? É Rafaela, né? Deu, professor, deu para entender. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Então vamos sair daqui desse exemplo e vamos partir para a nossa aula, tá? Então eu quis trazer esse exemplo para deixar vocês curiosos aí em relação a como que resolve isso. Tranquilo? Então vamos Só porque prosseguir. tem a ver com pilha de concentração ou não? Não, não, aqui não. Né? Não é. Beleza. Eu quero apresentar para vocês existem alguns diagramas que eles mostram como que
o NOx dos compostos variam em solução ou em diferentes meios, tá? Então existem uns diagramas que eles descrevem como que é o comportamento de determinadas moléculas ou determinados metais em função do meio. E um dos diagramas mais famosos é o diagrama de Leitman, tá? Por que que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Lá no Class 1, eu coloquei que a gente ia falar hoje sobre íons em solução, tá? O comportamento dos íons em solução do ponto de vista da eletroquímica, tá? Então esse diagrama, ele vai me trazer um mapeamento de como que vai existir, de como que as estruturas estarão distribuídas naquele determinado meio, tá? Então vocês vão entender isso aqui já já. Beleza? Então, o que foi que Latimer pensou? Ele pensou em um diagrama que mostrasse as espécies com seus respectivos NOx e indicasse também a diferença de potencial entre elas. Tá? E aí, no caso, essa diferença de potencial vai depender do meio. E no caso também, as espécies também irão depender do meio. Tá? Então, por exemplo, vocês estão muito habituados a verem as espécies e os NOx e os potenciais em forma de equações, do jeito que estou mostrando aqui para vocês, ó. Então, desde o início da nossa disciplina, vocês viram sempre a distribuição das equações eletroquímicas desse modo, né? Eu tenho uma equação mostrando aqui a redução do cobalto, 3+, tenho aqui embaixo a equação mostrando a redução do cobalto 2+, aí tem os produtos, e aí do lado da equação eu já tenho um potencial de redução, né? Então, desde o começo da disciplina, eu mostrei para vocês as equações eletroquímicas, elas sendo mostradas desse jeito. Então, a maioria dos dados eletroquímicos que foram fornecidos para a gente, mostrado, eles seguem essa distribuição, tá? E aí, o que Leitman pensou? Ele pensou numa coisa legal. Que coisa legal foi essa? Foi pegar a mesma equação, o mesmo significado da equação, só que escrever ela de maneira diferente, em forma de diagrama, tá? E aí, lá na frente, a gente vai descobrir por que isso é legal e importante, tá? Então, por exemplo, o que foi que ele fez, ó? Eu vou mostrar para vocês o exemplo aqui do cobalto. Então ele pegou aqui as duas espécies do cobalto e fez essa seguinte distribuição. Então aqui, ó, vocês estão vendo, aqui é o famoso diagrama de Leitman, tá? Então o que foi que ele fez, professor? Ele pegou somente as equações aqui de baixo e transformou nisso, tá? Então ele pegou aqui, ó, o cobalto 3+, para formar o cobalto 2+, envolve um potencial de 1,92. Então tá aqui, ó. Cobalto 3+, vindo para o cobalto 2+, envolve esse potencial de 1,92 volts. E aí do cobalto 2+, para formar o cobalto 0, envolve um potencial de menos 0,28. E aí ele foi e colocou aqui no diagrama menos 0,28. Tá? Então o diagrama, vocês estão percebendo que ele é bastante simples. Obviamente que é aqui por causa do cobalto, né? Que a gente tem somente 3 espécies distribuídas no diagrama, tá? Então, aqui não tem basicamente nada de novo para a gente em termos de informação eletroquímica, não tem nada de novo. Eu só estou pegando um jeito de escrever as equações eletroquímicas e transformando para diagrama. Tranquilo, gente, até agora? Professor, Pode falar. esse cobalto 0, ele é aquoso mesmo? Não é sólido, não? Verdade. Esse cobalto 0 aqui é sólido. Verdade. Verdade. Conseguiram entender aí, gente, a questão do diagrama? Tudo tranquilo? Quero saber como é que resolve aquele negócio lá. O Aí, ó, diagrama já foi. o cara se impressionou com isso, tá? Ah, não, eu quero entender aquele negócio. Então, a primeira dica já vai aqui, ó. Aí no caso, professor, é colocado em sentido de redução, é? Isso, sentido de redução. Tá? E aí, ó, agora já vai cair na resposta lá da questão anterior. Por exemplo, digamos, ó, vocês estão percebendo, ó, a transformação do cobalto 3+, para o cobalto 2+, eu tenho um potencial de 1,92. A transformação do cobalto 2+, para o cobalto 0, eu tenho um potencial de menos 0,28. Aí a questão que poderia perguntar para a gente, ó, e qual que é o potencial se eu quiser sair de cobalto 3+, para cobalto 0? Que vai cair no mesmo caso do ferro. É o mesmo caso, lá da questão anterior. Tranquilo? Então, qual que é o valor desse potencial? Tá? Eu devia nem dar essa resposta aqui agora, mas vamos lá. Certo? Existe uma regrinha
para resolvermos, tá? Então, o que eu quero descobrir é justamente o potencial dessa equação aqui de baixo, ó, que é a passagem do cobalto 3+ para o cobalto 0, tá? E aí, como que resolve isso, professor? Existe uma regrinha. A regrinha, ela é baseada no potencial, tá? Vezes o peso. O que significa o peso, professor? O peso é a quantidade de elétrons, é como se fosse uma média ponderada. Então, quando eu quiser passar do cobalto 3+ para o cobalto 0, aqui está cobra, mas é cobalto. Quando eu quiser passar do cobalto 3+ para o cobalto 0, Já tinha eu visto pego, isso, não? eu pego os potenciais, 1,92, vezes o número de elétrons envolvido ali, e faço uma soma e divido pelo número de elétrons também, tá? Então já vocês vão entender por que existe essa regrinha aqui, tá? Então vamos lá. Então o que eu faço? Eu pego todo o caminho aqui do diagrama, e pego cada potencial individual e faço o tratamento, beleza? Então vamos lá. Eu quero sair do cobalto 3+, vir para o cobalto 0. Só que eu dou o primeiro passo. Eu saio de cobalto 3+, e venho para o cobalto 2+. Então envolve potencial de 1,92. E qual o fluxo de elétrons do cobalto 3+ para o cobalto 2+? É só 1. Então vai ser 1,92 multiplicado por 1. Tá aqui. Agora, quando eu saio do cobalto 2+ para o cobalto 0, qual o potencial? Menos 0,28. Qual a quantidade de elétrons do cobalto 2+ para o cobalto 0? É 2 elétrons. Então vai ser menos 0,28 vezes 2. Tá aqui, ó. Menos 0,28 vezes 2. Dividido pela quantidade global de elétrons, que é quem? Que é 1 e é 2. Que tá aqui, ó. 1 mais 2. E aí, quando eu faço essa continha, eu vou chegar no cálculo aqui, eu vou chegar no potencial igual a 0,45. Então, o potencial atribuído a essa equação aqui, ó, é 0,45 volts. Tá? Então, vocês vão perceber assim, professor, então quer dizer que se eu somasse aqui os dois potenciais ou diminuísse, ó, não iria dar certo. Tá? Eu iria encontrar um outro valor que não tem nada a ver. Então, esse caso aqui, ele aplica-se também ao caso da questão do ferro. Tá? Mas já eu vou explicar por que existe essa regrinha aqui, dessas somas aqui. Tranquilo? Deu para entender, gente? Eu vi isso no livro, não Sim. sei quando. Eu vi isso no livro, não sei quando. Eu vi esse negócio no livro, só não dei muita atenção à regra, não. Pois é isso. Então a gente sempre pega o potencial e multiplica pelo peso. O peso é o número de elétrons, tá? Professor, Pode falar. tem uma regra parecida, bem semelhante à soma, essa soma aí, em biologia, quando a gente vai calcular os alelos múltiplos. É bem parecido. Agora tu me pegou, viu? Tu já viu, Adalto? Acho que Adalto já deve estar lembrado. Tem uma, É o quê? tem uma regra assim, bem semelhante que a gente coloca, faz uma soma assim, para calcular o número de alelos múltiplos, lá em genética. Bem Já vi, parecido. já vi, já. Pois é. Porque na verdade essa fórmula aqui, ela é uma fórmula de uma média ponderada, né? Uma média ponderada, na qual você está somando e dividindo, só que essas somas elas têm peso, né? É uma média ponderada, não tem jeito. Então, possivelmente, exista várias outras coisas que usam essa mesma fórmula, porque tem muitas coisas na química, na física, na biologia também, que usam, e na estatística principalmente, que usam média ponderada, né? Então, a princípio, não é tão novidade assim. Certo, então vamos lá. Então, daqui a pouco, a gente vai voltar lá para o ferro, certo? Mas vocês já descobriram como que calcula, então já está mais sossegado. Então, a importância do diagrama é justamente essa, é para a gente conseguir visualizar de maneira mais fácil essas passagens, entendeu? Porque para me visualizar através da soma das equações é fácil também, mas às vezes pode não ser. E aqui pelo diagrama de Leitman é muito mais fácil eu visualizar, porque eu tenho todas as etapas, todas as passagens, e eu tenho de onde eu quero sair e onde eu quero chegar. E aí eu levo em consideração os potenciais que existem dentro daqueles intervalos. Tá? Então por isso que o diagrama é útil para esses casos, certo? Então vamos lá. Professor, Pode falar. aí no caso, não sei se o professor falou que eu estava anotando aqui, independe do número de semi-reações, que aí nesse caso tem duas, né? Isso. Se forem mais semi-reações, aí só mais, né? E vai repetindo o número de adicionando o número de elétrons, né? No potencial. Isso. E aí também, se você tiver uma equação global que ela, para originar ela, você teve que colocar 3 ou 4 semi-reações, quer dizer que o diagrama vai estar maior, né?
Tem isso também. Uhum. Aí só adicionar, normal, né? Isso, Só só colocar adicionar normal. somando e somando os zeros, certo? Isso. E aí esse diagrama ele também tem outra contribuição. Fala assim, ó, quando uma espécie ela apresenta vários estados de oxidação, então isso aqui tem isso muito presente na química, né? Uma espécie que ela apresenta vários estados de oxidação em solução aquosa, nós temos que considerar uma série de diferentes meia reações a fim de obter uma imagem nítida da sua química em solução. Ou seja, tem muitas espécies que ela em solução ela apresenta diferentes estados de oxidação. Isso em solução, beleza? E aí também vai depender muito do meio, tá? De como que está essa solução. Quando eu falo do meio, eu estou falando de pH, por exemplo, né? Porque o pH a gente sabe que ele tem influência direta no comportamento de algumas espécies, né? Algumas espécies, quando elas estão em meio aquoso, o pH exerce bastante influência. Que influência é essa, professor? A espécie pode estar protonada ou não, né? Então tem estudo. E se ela estiver protonada ou não, eu vou ter uma modificação do número de oxidação, né? Então é por isso que esse diagrama ele é útil quando eu levo em consideração ou quando eu quero descrever o comportamento de uma espécie química em solução aquosa, tá? Então é por isso que, mais uma vez, eu falei lá na aula, lá no Class 1, iríamos estudar hoje o comportamento de íons em solução aquosa. Só que aí, no caso, levando em consideração aqui a eletroquímica, né? Então vamos ver isso aqui, ó. Uma espécie bastante interessante, que depende muito do meio, é o manganês, né? Que aí ele pode se comportar como óxidos, no caso, até chegar no próprio manganês aqui, metálico, né? Então vocês estão percebendo aqui agora que o diagrama de Latimer ele já ficou um pouco mais complexo, né? A gente não está mais trabalhando com 3 espécies, a gente está trabalhando aqui com 6 espécies, tá? E aí, esse diagrama aqui, ó, ele está mostrando todo o mapeamento do manganês em solução, tá? E isso para um meio ácido, ou seja, estamos considerando aqui um pH 0, tá? Agora, digamos que eu queira descrever o comportamento do manganês também, só que agora em outro tipo de solução, por exemplo, no meio básico, no pH próximo a 14 ou a 14, tá? Então vocês vão perceber aqui, ó, que o comportamento é diferente, ou seja, os compostos que são originados aqui no meio é diferente e os potenciais, consequentemente, também são diferentes, tá? Porque, por exemplo, ó, no meio ácido, eu tenho manganês 2+, formando manganês. Já no meio básico, eu tenho aqui um hidróxido de manganês para formar um manganês metálico, né? Então você percebe que os caminhos aqui, as espécies são diferentes e, respectivamente, os potenciais também são diferentes. Então, qual a utilidade do diagrama? A utilidade do diagrama é fazer esse mapeamento. Você tem uma imagem nítida da química desses compostos em diferentes meios. Como é Tá? que a gente usa isso aí? Pera aí, eu não escutei. Como é que a gente usa isso aí, cara? Tá meio doido aí. É a primeira vez que eu vejo esse negócio aí na minha vida. Não, como é que você usa com aquilo que eu acabei de falar. Você quer descobrir qual que é a passagem, por exemplo, de uma espécie para outra, e através desses diagramas você já consegue determinar a passagem que eu digo, o potencial eletroquímico envolvido naquela passagem. Isso aí a Entendeu? gente monta as semi-reações e vê os potencial das semi-reações. Aí pega a equação global e coloca os caminhos, é isso? Os valores do potencial nos caminhos? Isso, você pega um monte de semi-reações depois para o meio específico, e aí você sai montando esse diagrama para as semi-reações específicas, no caso. Tu Tá? vai mostrar na prática como é que a gente constrói um negócio desse aí, um exercício, e tu vai fazer lá aquele videozinho bacana, né? Hum, pode ser, eu posso, tá? Não estava nos planos, mas eu posso fazer sim, tranquilo. Por favor. Tranquilo, eu Pois vou mostrar. adicione nos planos, professor. Planos Tá, são maleáveis, são modificáveis. tá, eu vou trazer para vocês, beleza? Mas eu quero que fique claro para vocês a princípio aqui, é que esse diagrama, ele traz um mapeamento completo, tá? Dos íons ou da espécie em diferentes meios, tá? E aí eu vou trazer uma questão ou duas que envolvam a aplicação disso daqui, tá? Mas eu queria que ficasse na mente de vocês isso, que o diagrama serve para mim ter um mapeamento, beleza? Beleza, Creuza.
Agora aqui, gente, ó, aqui é o mesmo diagrama, só que por causa do ferro. Então o que está acontecendo aqui? Esse diagrama, eu peguei lá aquelas semi-reações lá da questão do primeiro slide, tá? Não sei se vocês lembram. Eu vou pegar as semi-reações lá do primeiro slide, ó, do ferro. Tá aqui, ó, menos 0,44 e 0,77. Então, ó, eu peguei as semi-reações e joguei para cá, ó. Tá aqui, ó. Eu transformei ela no diagrama de Leitman. Tranquilo? Então, só fiz pegar lá aquelas semi-reações e transformei aqui no diagrama, tá? E aí esse diagrama aqui, esse diagrama de potencial, ele resume toda a química redox do ferro em solução, né? E aí, por fim, ele pede para calcular o valor do potencial padrão da passagem do ferro 3+ para o ferro 0, ou ferro sólido, tá? Então, a questão aqui, na verdade, o que ele está pedindo aqui é para calcular o valor. Então, ele está pedindo a resposta da questão do primeiro slide, tá? Então, só para a gente ficar bem claro, esse Ezinho aqui, tá? E aí, a gente vai, vamos aqui mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês como que faz isso. É óbvio que vocês já sabem, já mostrei a regrinha, né? Tranquilo. Só que a origem daquela regrinha, a origem dela, a origem formal da regrinha está baseado no valor do ΔG, tá? Está baseado no valor do ΔG. Porque é o seguinte, como que a gente vai fazer isso, professor? Eu vou pegar e calcular, na verdade, é o ΔG1, ou seja, a passagem do ferro 3+ para o ferro 2+, é um ΔG1. Depois, eu vou pegar a passagem do ferro 2+ para o ferro 0, é um ΔG2, tá? Então, como calculo o ΔG, professor? O ΔG vocês já sabem, né? É menos o número de elétrons, vezes constante de Faraday, vezes o potencial padrão para aquele processo, né? E aí ele colocou aqui na expressão, ó, tá tranquilo? Colocou tudo aqui, certo? Logo em seguida ele calculou o ΔG2, mesmo esquema, a única diferença é que vai ter 2 elétrons, ó. Vocês lembram que para essa primeira passagem é 1 elétron, para a segunda passagem é 2 elétrons, tá? E aí tá aqui, 2 elétrons, tá? Constante de Faraday. Outra coisa, a constante de Faraday, a gente usa sempre ela arredondada, né? 96.500, mas tem alguns livros que usam 96.485. Geralmente não tem muita diferença. Aí, ó, Maria, é um negócio que eu tava te falando. Geralmente não tem muita, Pois é. geralmente não tem muita diferença prática aqui pra gente, beleza? A não ser que você queira fazer um cálculo bem mais preciso no laboratório, esse tipo de coisa, é aconselhável você usar o valor mesmo normal, mas para os nossos cálculos aqui didáticos, a gente pode usar o valor arredondado, 96.500, tranquilo? E aqui eu tenho um potencial, beleza? Então, que potencial é esse, professor? É o potencial dessa segunda passagem aqui, ó, 0,44, tá? Então, lembre-se, aqui, ó, essa primeira passagem é como se fosse um ΔG1, tá? E essa segunda passagem aqui, ó, é como se fosse um ΔG2, tá? Tranquilo? Então, o que foi que eu calculei aqui, gente? Eu calculei o ΔG1, ΔG2. E aí agora, o que o professor vai fazer? Eu quero o ΔG global. O ΔG global ele vai corresponder à passagem do ferro 3+ para o ferro 0. Então ele vai corresponder à soma de ΔG1 e ΔG2. Então tá aqui, ó. Então o ΔG global da minha reação é ΔG1 e ΔG2. Então eu fiz a soma aqui dos dois, ó. Que eu acabei de calcular aqui embaixo, ó. Calculei os dois aqui, ó. Só fiz somar. No caso, literalmente, calculo ΔG para um e G para outro. Isso, Beleza. e aí depois soma. Tá? Depois que eu calculei o ΔG global, aí eu vou fazer o inverso. Eu vou usar a mesma equação do ΔG, só que agora eu quero é o E padrão, né? Então, ΔG é igual a menos número de elétrons vezes F vezes o E padrão. Então, eu isolo o E padrão e jogo menos E e menos F. Eu jogo o Z e o F lá para o outro lado dividindo. Então, tá aqui, ó, com o sinal negativo. E aí, quando eu faço substituição, ó, quem que é o ΔG global? Acabei de calcular. Tá aqui. O número de elétrons é o número de elétrons global do processo. Tá? Na primeira fase aqui envolveu 1 elétron, na segunda fase envolveu 2 elétrons. Então, o número global é 3. E aí, quando eu faço essa continha aqui, toda a matemática, eu vou achar um E igual a menos 0,44 volts. 0,004 volts. Beleza? E aí, vocês vão lembrar, se eu tivesse somado lá os potenciais, a resposta não ia bater nunca. Eu nunca ia achar isso aqui se eu tivesse somado. Tá? Os potenciais. Eu não iria achar nunca. E aí, o que acontece? Aí alguém vai falar assim, professor, você falou que não podia somar o potencial, mas somou o ΔG. Pode? É claro que pode. Por quê? Porque o ΔG é uma função de estado.
tá? Então eu posso manusear ela do mesmo jeito que eu manuseio as entalpias, por exemplo. Então o que eu estou fazendo aqui é como se fosse uma aplicação da lei de Hess, tá? Eu pego um ΔG de uma primeira equação e pego o ΔG da segunda e faço a somatória, tá? Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Para vocês, tá chegando um barulho de notificação aí no fone de vocês, tá? No meu celular, quando Ah, bate? não. Não. Beleza. Então, ó, deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem o que eu tô querendo falar, ó. Já já vocês vão entender, ó. Então, o que foi que eu fiz lá? Eu fiz isso, ó. Eu poderia pegar esse E1 aqui, ó, e transformar ele num ΔG, ΔG1, tá? Eu poderia pegar o E2 e transformar ele no ΔG2, tá? Alguém vai falar assim, professor, então se eu somou aqui as equações, as duas equações aqui de cima para chegar nessa de baixo, então eu posso somar o ΔG1 e o ΔG1 e o ΔG2 também? Posso somar? Pode, você pode somar, tá? Então é tranquilo, aqui você pode, certo? E aí você iria chegar num ΔG3, que é o correspondente a esse E aqui. Você iria chegar num ΔG3 depois da soma, tá? E aí qual que era a sua missão? Era transformar o ΔG3 no E3, utilizando a própria fórmula que envolve ΔG e o E padrão, tá? Então, em resumo, eu quero dizer o seguinte, que para resolver essa questão aqui, vocês poderiam usar aquela regrinha que eu expliquei para vocês, lá da média ponderada, mas poderia também utilizar essa expressão do ΔG, tá? Calculo o ΔG1, que é fácil de calcular, calculo o ΔG2, que é fácil de calcular, depois eu somo os Tu dois, faria qual? depois eu somo os dois. Quando eu somo os dois, eu chego no ΔG3. Por quê? Porque a soma das duas equações chega na minha terceira equação aqui, que é a equação global, tá? E aí quando eu chegar no ΔG3, eu faço um cálculo inverso para achar o E3, tá? E aí sim você conseguiria achar a equação, a resposta certa. Agora, se você estivesse somando os potenciais E1 e E2, ou diminuindo, subtraindo, qualquer coisa que você estiver fazendo aí, você nunca ia achar a resposta, tá? Falei, Manuel. Tu usaria qual? Ah, depende. Eu acho que eu usaria eu usaria o ΔG mesmo, acho mais fácil. E isso da média ponderada, geralmente, essas regras, essas forminhas de calcular, elas apresentam alguns erros. Não tem algum erro não dessa da média ponderada? Não, não tem, Alguma porque exceção? é o seguinte, essa questão aqui da média ponderada, ó, percebe, eu fiz o cálculo aqui pela média ponderada, eu chego na mesma resposta aqui na parte verde. Essa questão da média ponderada, Manel, ela na verdade, ela é somente uma aplicação da soma do ΔG. Ela é a mesma coisa, então não vai ter erro aqui não, tá? Não vai ter erro. Porque a partir dessas somas de ΔG, eu vou chegar aqui na mesma coisa da média ponderada, tá? Porque eu vou cortar o F aqui, que é constante, vai sobrar só o número de elétrons, então uma coisa tem a ver com a outra. Só que muitas vezes, por exemplo, no ensino médio os caras não vão explicar pelo ΔG. Por quê? Porque nem fala muito de ΔG, né? E aí fica complicado. Então no ensino médio eles explicam pela média ponderada, por exemplo. E aí no ensino superior, aí beleza, aí no ensino médio o aluno vai e aprende pela média ponderada, só que ele não sabe de onde é que vem, por que que existe. E aí a gente está sabendo agora, ela existe por conta da somatória do ΔG, tá? Então uma coisa, essa questão da média ponderada é consequência do ΔG, tá? Vocês conseguiram entender o que eu estou querendo falar, gente? Sim. Então é como, por exemplo, é como se no ensino médio ele mostrasse aqui, pela fórmula da média ponderada, pelo peso. Aí o aluno, beleza, decorou, aprendeu, tranquilo. Só que ele não sabe de onde é que veio e por que que foi feita essa média ponderada. Ele não vai saber nunca. E aí realmente a gente está vendo que faz sentido por conta do ΔG ser uma função de estado. E eu já estou somando o ΔG de uma etapa da etapa 1 com a etapa 2. E aí eu posso fazer toda essa jogada aqui, tá? E aí faz todo sentido. Então a média ponderada é uma consequência das somatórias dos ΔGs, entendeu? Tranquilo aí, gente? Sim. Rapaz, o calor tá grande, viu? É porque, professor, pensar não tem jeito. Raciocinar. O professor deve estar acendendo umas duas lâmpadas aí, só com um fluxo de energia no cérebro. É. Rapaz, eu tô lembrando de um professor amigo meu que dá aula em outro instituto, ele tava dando aula, aí o ventilador tá fazendo barulho, aí o aluno foi e abriu o microfone e falou, professor, dá pra você desligar o ventilador aí que tá fazendo muito barulho. Aí o professor foi, desligou e ficou morrendo do calor.
Toda vez que eu tô com ela, eu me lembro Que disso. triste. Então vamos lá, gente. Era daí que ele ia ficar no barulho porque eu não desligava nem a pau. Tu não desligava, não, Manuel? Não desligava nada, morrendo no calor. Rapaz, professor, for só eu não reclamar também. Fazem barulho aí, professor, desliga aí. Esse professor usa ar, né, professor? Não, aqui não tem nada, eu tô morrendo no calor. E eu não quero ligar o ventilador porque vai fazer barulho. Aí eu nem espero o aluno reclamar, eu já desligo logo. Homem, professor, ligue. Oxi, Rapaz, vai Logo. apertar no calor. Oxi. o ventilador aqui parece uma escanha, é barulho demais. Bora. Vai logo, vai que você dá uma pirola aí. É melhor Sim, aí usar a gente fica sem ventilador. professor de fisicoquímica e não termina fisicoquímica, não. Liga esse ventilador logo. Não, depois Vai eu ficar ligo. com a Bora lá. pressão alta aí. Pessoal, dando continuidade aqui, iremos trabalhar agora com um caso, é um caso meio chato, gente, que é esse da água oxigenada, tá? Então, esse é o diagrama de Latman, mesma coisa, só que agora é para essa passagem aqui do O2 passando para o peróxido de hidrogênio e para a formação da água, tá? Então a gente tem todo o mapeamento dessa passagem, tá? Foi gerado aqui o diagrama, tá? Tem os potenciais, certo? Então eu estou mostrando para vocês aqui o diagrama dessa passagem. Esse caso aqui é um caso complicado porque a gente vai usar o diagrama de Latman e depois vai usar um outro diagrama para obter informações desse processo global aqui, que é essa passagem do O2 passando pelo peróxido de hidrogênio até chegar na água. Tá? Então, quando você olha aqui o diagrama, você vai primeiramente perceber que ele é um diagrama qualquer, um diagrama simples. No entanto, ele traz bastante informações aqui meio obscuras que a gente vai tentar estudar aqui agora, tá? Ui, ui, ui. O peróxido de hidrogênio, ele nesse caso aqui, ele sofre processo de decomposição, né, para formar água e para formar o O2. Ele vai sofrer lá na frente também aquilo que a gente chama de desproporcionamento, aquela questão do mesmo composto sofrer oxidação e sofrer redução. Cara, parece que um dia eu tava era doido, um dia que eu tava fazendo esses slides aqui, ó, tá faltando bem aqui um 2, ó. Tá? Vai logo. Beleza? Então, essa equação aqui, essa questão aqui é complicada, porque a gente vai estudar aqueles processos de um composto que sofre desproporcionamento, tá? Ou seja, é o processo de autorredox, né? Ele sofre redução e oxidação ao mesmo tempo, tá? Vamos ver aqui. Vamos lá. As reações desse tipo, as reações de decomposição desse tipo, elas apresentam algumas características interessantes. A primeira coisa que eu quero mostrar logo aqui para vocês deixa eu só escrever aqui os NOx, ó. O NOx do O2 aqui, ó, ele é 0. O NOx do oxigênio aqui na água oxigenada é -1. E o NOx do oxigênio aqui na água é -2. Então aqui eu já tenho todo o mapeamento do NOx e tenho a questão dos potenciais, tá? Então aqui eu tenho uma reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, tá? Toda vez que o potencial, isso aqui é uma regrinha também, gente. Toda vez que o potencial da direita, né, esse potencial aqui da direita, ele for maior que o potencial da esquerda, a gente vai ter um processo de decomposição do elemento aqui central, tá? Então, toda vez que esse potencial aqui da direita for maior que o da esquerda, o elemento central ele vai se decompor tanto no elemento da esquerda quanto no elemento da direita. E aí é onde vai dar origem àquela questão do processo autorredox, ou processo de desproporcionamento. Tá? Então isso só vai acontecer quando esse potencial da direita for maior que o potencial da esquerda. Tá? Deixa eu ver aqui, gente, o que mais que eu preciso falar para vocês em relação a isso. E aí, essa reação de decomposição, ela vai dar origem, obviamente, a um ΔE, que é como se fosse uma variação de potencial global positivo. Por quê? Eu vou pegar o potencial aqui da esquerda, né, e vou subtrair em relação ao potencial da direita.
né? Aliás, eu vou pegar o potencial da direita e vou subtrair em relação ao potencial da esquerda. Então tá aqui, ó, peguei os números e fiz a subtração. E aí eu vou ter o processo espontâneo. Então o que que isso está querendo dizer, professor? Está querendo dizer que o peróxido de É mesmo um hidrogênio produto menos reagente aí? está É querendo... meio Não, não. isso. Não. Parece. Não é. Esse delta E, o que que ele está querendo me indicar, professor? Ele está querendo me dizer, como ele é positivo, e a gente sabe que potencial padrão positivo, ele está associado com processos espontâneos, né? A gente viu lá no começo. Então ele está querendo dizer que o peróxido de hidrogênio, ele vai sofrer essa decomposição, que é um processo de desproporcionamento ou auto-redox, de maneira espontânea. Ou seja, espontaneamente o meu peróxido de hidrogênio vai sofrer oxidação e vai sofrer redução dentro do mesmo processo, dentro da mesma equação, tá? Então isso só vai acontecer por conta desse potencial dele da direita ser maior que o potencial da esquerda. Então quem mostra isso é o próprio potencial, o próprio diagrama de Latman. Ele consegue trazer essa informação para a gente, tá? Então é mais uma informação que pode ser extraída desse diagrama, tá? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar para vocês em relação a isso. Então, esse caso aqui ele é um caso um pouco complicado, porque a gente não está mais tratando lá de ferro 2+, formando ferro 3+, a gente está tratando de um composto meio estranho, porque o peróxido ele já é um composto meio estranho, e aí a gente vai estar trabalhando somente com uma reação normal, uma reação com apenas uma reação, na qual a gente vai ter tanto redução quanto oxidação dentro da mesma reação, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente. Tá. Então, basicamente, em termos de diagrama de Latman, o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso, tá? Que ele mostra a distribuição dos compostos em relação ao meio. Ele serve também para mostrar um mapeamento, meio mapeamento de como que as espécies se comportam em solução. Ele serve também para a gente enxergar as semi-reações de maneira mais nítida, né? Eu posso escrever as semi-reações, mas posso escrever o diagrama. Então, com o diagrama, eu tenho uma imagem dos processos eletroquímicos de maneira mais fácil, mais clara, né? As setas conseguem indicar isso de maneira mais fácil do que as semi-reações. Pelo menos eu consigo enxergar assim, tá? E aí, depois disso, nós iríamos chegar num diagrama chamado diagrama de Frost. Eu nem sei se a pronúncia é essa, gente. Eu, sinceramente, eu vou pedir desculpa para vocês Jack aí. Frost. É Frost mesmo. Mas, É Frost mesmo. Só enrola um pouco o erro aí, mas é Frost mesmo. O beleza. namorado da Elsa, Jack Frost. Oxi. Então, esse diagrama... Nojento. Ó, esse diagrama... Ó, não vamos brigar, não. Esse diagrama, ele é interessante porque ele mostra pra gente a distribuição dos compostos também no meio, tá? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, se vai dar tempo eu falar isso aqui rápido para vocês, tá? Então, o que é o diagrama? Esse diagrama, ele monta, é montado um gráfico onde X é o NOx, tá? X é o NOx e Y é o NOx multiplicado pelo potencial de redução de cada espécie, tá? E aí, lá no final, o gráfico vai trazer duas informações importantes para a gente, tá? Porque você deve estar se perguntando, beleza, professor, você já mostrou o diagrama de Latman, tranquilo? E agora só vem com esse outro diagrama aí que eu não sei para que serve. Então, daqui a pouco, se chegarmos até o final da aula, vocês vão descobrir para que serve, tá? Primeira coisa que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui agora é como que monta esse diagrama, tá? Então, primeira coisa, vocês já viram, é um gráfico XY normal, tá? Tá aqui, ó, é um gráfico XY normal, sem segredo, na qual o eixo X é o NOx, tá aqui, ó, o eixo X é o NOx, o N, e o eixo Y é o NOx multiplicado pelo potencial padrão de redução da espécie, tá? Então, o diagrama de Frost, né, nome chique, é basicamente um gráfico XY, né, um gráfico aí de um gráfico cartesiano qualquer, tá? Então, como que a gente como que vamos aplicar, tá? Então, vamos utilizar eu ia falar, vamos utilizar esse famigerado sistema aqui, mas esse não é muito pesado. Vamos utilizar aqui o sistema do peróxido de hidrogênio para montarmos o gráfico, tá? Então, aqui eu só fiz pegar o diagrama de Latman e vou utilizar as informações dele para jogar no diagrama de Frost. Então, um diagrama conversa com o outro, digamos assim. Só que, na verdade, todos esses diagramas, eles foram desenvolvidos na época para tentar dar como é que fala? Um mapeamento mesmo dos compostos em solução,
tá? Um mapeamento do ponto de vista eletroquímico, tá? Então, por isso que um diagrama tem muitas vezes relação com o outro, porque eles tinham, na verdade, o mesmo intuito, né? Mostrar o comportamento das espécies aí em solução. Então, primeira coisa, deixa eu ver. Certo. A primeira coisa que nós precisamos montar aqui, ó. Quando a gente está montando um gráfico do plano cartesiano, os primeiros pontos que a gente procura, ou par ordenado que a gente procura, sempre é o zero, né? Para já tentar fixar. Então, o zero aqui vai ser quem? Vai ser o O2. Por que que vai ser o O2? Porque o O2 ele tem NOx zero. Então, tá aqui, ó. O NOx O2 é zero. O NOx do oxigênio no peróxido é menos 1. E o NOx do oxigênio na água é menos 2. Beleza? Então, vocês lembram que o gráfico ele é o NOx em função do NOx vezes o potencial. Se o NOx aqui é zero, então aqui o NOx aqui do eixo X é zero, e lá o NOx vezes o potencial também vai ser zero, né? Porque o NOx é zero e o potencial não importa o valor do potencial, mas quando ele está sendo multiplicado por zero vai ser zero. Então eu já achei aqui a origem do meu sistema. A origem do meu sistema aqui no diagrama de Frost é o O2, tá? Por quê? Porque ele tem NOx zero, tá? Se ele tem NOx zero, ele vai ser a origem do meu sistema ali, beleza? Agora, eu tenho que montar nesse gráfico a passagem do O2 para o H2O. Desculpa, gente. Eu tenho que montar a passagem do O2 para o peróxido, tá? Então, do O2 para o peróxido, ou seja, o que eu estou montando aqui agora? Eu vou adicionar no gráfico aqui agora o par ordenado correspondente ao peróxido, beleza? Dessa passagem aqui, ó, do O2 para o peróxido, o NOx é menos 1, né? Então, eu tenho o NOx 0 para o oxigênio e tenho o NOx menos 1 para o peróxido, tá? Então, já descobri aqui, ó, o NOx para o peróxido é menos 1. O potencial envolvido aqui, ó, é 0,695, tá? Então, qual que vai ser o par ordenado, professor? O par ordenado é simples, ó. O par ordenado vai ser quem? Vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes 0,695, né? Que vai ser menos 0,695, tá? Então, de onde foi que apareceu isso, professor? Então, aqui é como se fosse o x e aqui o y. De onde foi que apareceu menos 0,695? É esse valor do potencial vezes o NOx com menos 1, que aí dá origem aqui ao meu y aqui do sistema, tá? Então, eu já tenho o segundo par ordenado, tá? Olha, tá vendo? Bicho, como é que pode? Tanto lugar para me escrever, eu vou escrever no lugar errado. Só um minuto, gente. Tá? Então, ó, vocês estão percebendo aqui agora, ó, que eu montei o par ordenado, o segundo par ordenado, ó, do peróxido. Tá aqui, ó. Tá? Então agora eu preciso montar eu preciso colocar no gráfico, plotar no gráfico o terceiro par ordenado, ou o terceiro ponto. O terceiro ponto é qual, professor? É a passagem, é a origem da água, é a passagem da água. Só que a pessoa o aluno deve pensar, professor, então é a origem é a passagem do peróxido para a água? Não. É a passagem do O2 para a água, porque eu sempre levo em consideração a origem do meu gráfico. Levo sempre em consideração a espécie aqui inicial, que é o O2, tá? E aí, então, o meu terceiro par ordenado, ele vai levar em consideração essa passagem, gente, a passagem global do O2 para o H2O. Aí vocês já vão falar para mim, professor, então como é que a gente vai calcular o potencial nesse caso? O potencial a gente vai calcular usando a mesma regrinha lá da média ponderada. Mesmo esquema, tá? Então, vou pegar os dois potenciais. Por que, professor, que eu vou utilizar o mesmo esquema? Porque eu quero descobrir essa passagem, ó, do O2 para a água, tá? Porque, para mim montar o par ordenado correspondente à água, eu não levo em consideração a passagem da água oxigenada para a água. Eu levo em consideração a passagem do meu composto inicial, que é o O2, para o meu composto específico, que agora que é a água, tá? Então, como que eu vou achar o potencial dessa passagem? Utilizando aquele esquema da média ponderada, tá? Então, você vai levar em consideração o quê? O número de elétrons que estão envolvidos aqui e vai levar em consideração os dois potenciais, tá? Quando a gente faz esse cálculo, deixa eu ver aqui... Quando a gente faz esse cálculo, eu vou chegar num potencial igual a 0,229. Eu vou chegar no potencial igual, tá? Então, o meu aqui, ó. Depois vocês tentem fazer,
tá? Eu vou chegar no E igual a 1,229. Então, eu aconselho vocês a tentarem fazer em casa. Vocês vão fazer esse mesmo cálculo usando a questão da média ponderada e vocês precisam chegar nessa resposta, tá? Então, que cálculo é esse, professor? É a passagem do O2 para a água, tá? Então, agora que eu tenho um potencial, é fácil para mim montar, para mim plotar o terceiro ponto. Por quê? Eu tenho um potencial, eu já tenho o NOx da água, que é -2, então fica fácil, beleza? Então é só pegar o -2 e multiplicar por esse potencial. E aí, no caso, o x, que é o NOx, eu já tenho, que é -2, tá? E aí, quando eu faço toda essa viagem, ó, quando eu faço toda essa viagem, eu vou dar origem a esse terceiro gráfico aqui para vocês. Estão vendo aqui, ó, o ponto da água, ó, tá aqui, ó. Por quê? Que ela tá sobre o -2, porque o NOx é -2, tá? E aí, o potencial dela vai ser N vezes o eixo Y, vai ser N vezes o potencial, tá? Só que quem que é o N, professor? É -2. -2 vezes 1,29 vai dar igual a 2,458, né? É, Só agora que eu fiquei com negativo. dúvida Só também que aqui no lugar. negativo, ó. Só que negativo, ó. -2 tá aqui, ó. Tá? Fala aí. Rapaz, realmente, que gráfico estranho é esse, né? Como assim? Não entendi. Gráfico estranho, um zero lá em cima e tem outro zero ali no meio. É porque é o seguinte, ó. Vocês estão acostumados com gráficos cartesianos que o zero é aqui, né? Na origem do sistema. Também. Aqui é o seguinte, aqui é como se fosse a mesma coisa. A única diferença é que eu tô dando um zoom porque tem valores negativos. É como Não, se mas tem zero em dois cantos. Hã? Mas tem zero em dois cantos aí. Cadê? Tem zero em dois cantos. Não, pô, mas aqui é o zero do eixo Y e o zero do eixo X, ó. Aqui, ó, é o zero do eixo X e aqui é o zero do eixo Y. É normal isso. Rapaz, Sério. então tá bom. A única diferença é porque eu sei que vocês estão achando estranho, porque quando eu monto o plano cartesiano, vocês botam o zero bem aqui na origem das curvas, né? Aqui, ó. É que você está no terceiro quadrante aí o terceiro quadrante ele é negativo. Eu entendi isso. Como aí? Eu entendi que você está no terceiro quadrante aí e o terceiro quadrante ele é negativo. Não, não. Para um e para outro. A princípio, não sei nem se é isso. Não chega nem a ser isso. É como. A única diferença aqui, gente, ó. É a mesma coisa aqui. É como se eu plotasse aqui o zero aqui na origem, ó. Eu plotasse um zero. Só que eu tô dando um zoom, porque eu tô trabalhando com essas regiões negativas aqui, ó. Essas regiões negativas. Eu tô dando um zoom. Entendeu? Mais ou menos isso. Não vou dizer pra você que eu entendi, não, mas vamos conseguir aí com pelo menos a parte da química. Não, mas ó. Por exemplo, ó, vamos lá. Eu falar assim, cara, monta bem um par ordenado 1 e 1 num gráfico XY. Aí você vai montar o gráfico XY, vai procurar 1 e 1. Agora monta o par ordenado 0, 0. A única coisa que vocês estão acostumados é colocar o zero aqui na origem, mas você pode montar ele desse mesmo jeito aqui, ó, colocando o zero aqui no eixo X e o zero no eixo Y. É normal isso, entendeu? É porque eu acho que vocês não viram ainda, mas é normal. Caramba, ó, dando um spoiler nos slides aí, ó. Deixa eu só apagar isso aqui, gente. Então, em resumo, gente, o que eu quero falar para vocês, ó? Que agora foi gerado o nosso diagrama, tá? De Frost. Então, o que esse diagrama está mostrando? Ele está mostrando os compostos, né? As espécies aqui, em função do NOx e em função do potencial multiplicado pelo NOx, tá? Então é basicamente isso. Aí alguém vai falar assim, professor, quais as informações que esse gráfico aí fornecem para a gente, tá? Esse gráfico, ele fornece duas informações importantes. Primeira coisa, ele fornece a estabilidade, tá? O composto que está abaixo aqui no gráfico, nas regiões inferiores, ele é o composto mais estável, tá? Que aí no caso é a água, tá? Nesse equilíbrio aqui, digamos, nesse sistema, o composto mais estável aqui é a água, tá? Então o gráfico ele dá essa informação para a gente. Que outra informação o gráfico fornece para a gente? Quem vai sofrer o desproporcionamento? Como que eu vou descobrir? Você vai pegar o composto mais estável e o último composto, ou o primeiro composto, no caso é o O2, você vai traçar uma diagonal, você vai traçar uma linha reta entre o primeiro e o último composto, ou seja, entre o estável e o composto superior, tá? Quando você traça essa linha reta,
O composto que estiver fora dessa linha reta vai ser o composto que irá sofrer desproporcionamento. Ou seja, vai ser ele que vai sofrer uma autorredução. Processo autorredoxo, na verdade. Então, que processo autorredoxo é esse? Quer dizer que o peróxido tanto vai dar origem ao O2, quanto irá dar origem à água. Tá? Então, o gráfico, essa viagem toda, é para chegarmos nessa informação. Quem que é o mais estável e quem que vai sofrer o processo de desproporcionamento. Tá? Então, porque às vezes você pega um equilíbrio. Porque, por exemplo, o peróxido é um composto bastante conhecido na química, apesar dele ser bem estranho, mas ele é conhecido. Mas digamos que você tem um composto aí desconhecido que você não sabe a química, o comportamento químico dele em solução. Então, é o ideal que façamos todo o mapeamento baseado nesse diagrama. E aí, quando eu faço toda essa viagem, toda essa montagem e monto o gráfico, lá no final eu vou descobrir qual espécie química é a mais estável dentro daquele equilíbrio específico e vou descobrir qual espécie que vai sofrer desproporcionamento, tá? Porque às vezes não é tão claro. O peróxido é fácil, porque a gente já conhece, mas você pega um sistema que você quer descobrir se ele sofre um processo de autorredox, mas você não tem nenhuma pista se ele sofre sim ou não. Então, você fazendo esse mapeamento, você vai conseguir descobrir, tá? Qual que é o composto que está fora dessa faixa que vai sofrer esse processo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não. Então, gente, se conseguiram entender essa segunda parte aí, ou deu uma bugada? É um budogado aí. Mas relaxa. E aí, Adalto, conseguiu entender? Eliane, quem mais que tá aí? Ana Rafaela, Não entendi, o professor colocou só os pontos ali. a Rejane, Francisca, Jaiane. Sorrindo e acenando. Sorriem e acenem. Só na hora de praticar, professor, pode surgir uma dúvida. Então é o seguinte, gente, eu vou procurar os exercícios aqui para esses dois gráficos e vou estar postando para vocês um vídeo aí assim que possível para vocês entenderem na prática o que pode ser pedido em relação a Professor, isso e teria quais as alguma questão? informações. Fala aí. Professor, esse assunto ele é aplicado em bioquímica, assim, precisa não tirar alguma questão, não, que, sei lá, uma enzima tal precisa de tal potencial, Um negócio de ensino, ou pelo pelo amor sei de lá, alguma Deus. coisa assim. Rapaz, essa daí, pra gente falar a verdade, eu não sei te dizer não, porque tipo, a maioria das coisas que eu tenho visto em relação a esses diagramas são para espécies químicas normais. A princípio não, é óbvio que pode ser que seja aplicado para bioquímica sim, mas não que esteja ao meu conhecimento. Mas posso até dar uma procurada também. Tranquilo. Pô, beleza, gente? Então, vou me despedir de vocês aí, desejar para vocês uma ótima noite e até a próxima, gente. Adeus, Cabal. Até. Até. Boa noite. Boa noite.